E as manchas de óleo, hein? Agora chegam a Morro de São Paulo, em um destino turístico dos mais procurados na Bahia. Que tristeza! E a Marinha está investigando 30 navios de 10 diferentes países que podem ter causado vazamento de óleo que atinge o litoral nordestino. O comandante da Marinha, Ilques Barbosa, diz que os dark ships, os navios, né, que navegam ilegalmente sem radar, os navios fantasmas, também podem ter causado as manchas de óleo. Para ele, a não notificação do vazamento dificulta em muito o trabalho da Marinha, claro, né? É um fato que sublinha uma tentativa de se esconder através da dificuldade que existe de identificação de navios no mar. O fato de não ter sido comunicado já é criminoso. Tá difícil, hein, de chegar a uma conclusão aí. Enquanto isso, as manchas vão avançando, né, pelo litoral nordestino. A investigação é difícil, né, Zé Paulo? Os satélites norte-americanos que auxiliam o governo brasileiro imaginam que esse vazamento possa ter ocorrido de 600 a 700 quilômetros distante do nosso litoral aqui. E isso foi trazido, esse óleo todo que a gente está mostrando agora para quem está nos assistindo no YouTube, foi trazido perdão, pelas correntes marítimas aqui pro litoral brasileiro, não é? Eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir entender o que aconteceu, sinceramente. E nem acho possível cobrar que se saiba exatamente o que aconteceu, o que provocou esse incidente, se ele aconteceu mesmo tão distante do nosso litoral. Seria fundamental entender. O que a gente precisa entender é o seguinte: o governo reagiu de maneira adequada, reagiu com a celeridade, com a pressa adequada, não só o governo federal, os governos estaduais também, para além desse discurso entre coxinhas e progressistas, de quem faz o quê, de quem reagiu mais rápido, esse discurso, se foi o Maduro ou se foi o governo Bolsonaro que não reagiu da forma como deveria. A gente fez o que é certo, aquele plano que existe para contenção desse tipo de dano funcionou adequadamente, o governo federal repassou aos estados dinheiro suficiente para compra, se é que tem, dinheiro suficiente para compra de equipamento, para que as pessoas não sejam contaminadas por esse material tóxico. Acho que a discussão mais importante é essa, mas infelizmente, de novo, me parece, muitas autoridades de todos os níveis ficaram presas a uma discussão juvenil, amadora, diante da gravidade do que está acontecendo, né? Na verdade é o seguinte: desde o primeiro dia, né, no dia 2 de setembro, isso foi que eu pude apurar, desde o primeiro dia mesmo do surgimento de manchas, o governo está atuando. A menos que o IBAMA não faça parte do governo. O IBAMA, que é o órgão do Ministério do Meio Ambiente, o órgão executivo de políticas ambientais, está atuando e monitorando e recolhendo esse material desde o primeiro momento em todo o litoral nordestino. Onde surgiu, tinha lá alguém do IBAMA, porque o IBAMA é um órgão presente em todos os estados e em grande parte também dos municípios, sobretudo ali naquela região do litoral. Como o Rafael explicou, é muito difícil identificar a origem, exatamente quando ela é clandestina. É por isso que são essas duas hipóteses que eu trouxe aqui ontem no programa que estavam sendo consideradas pelo governo. A primeira é essa, de um despejo provocado por algum acidente, naufrágio, choque entre embarcações, choque com algum rochedo, etc. e tal, de um navio clandestino. Esses navios clandestinos são frequentes na região porque fazem o comércio clandestino de petróleo, do petróleo venezuelano para o continente africano. São navios em geral iranianos ou russos, com identificação encoberta e com tudo desligado, com os sistemas de comunicação, transponder, radares, sonares, tudo desligado para não serem alcançáveis ou detectados por vigilância eletrônica. E isso tudo pode ter favorecido um acidente que provocou o derramamento. Também há operações que são feitas de navios que saem da Venezuela, petroleiros de menor porte, que encontram em mar aberto, enfim, águas internacionais, petroleiros gigantescos. Aí há uma transferência do petróleo desses menores para os maiores, uma operação chamada ship to ship, que é um navio para navio, que é uma operação de grande risco, e isso também pode ter provocado. O fato de não ter sido notificado é que denuncia o caráter clandestino do transporte.
porque é da prática do comércio internacional. Qualquer acidente dessa natureza é imediatamente comunicado ao mundo todo, né? Os órgãos internacionais de controle de tráfico, etc. O fato de não ter sido comunicado é que denuncia o caráter clandestino do que aconteceu. A outra hipótese mais remota, mas também considerada pelo governo, também eu trouxe aqui essa informação, é de ecoterrorismo, que há grupos radicais, de ecologistas e tal, inclusive grupos dedicados exatamente à questão marítima, que em razão da proximidade do mega leilão do pré-sal, e eles têm estão denunciando no mundo inteiro que Abrolhos, que o arquipélago de Abrolhos será destruído, etc. e tal. Essa é outra via de investigação, mas a principal mesmo é a do navio clandestino, ou navios clandestinos.